Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Marcucci. Eu sou Eduardo Matos e hoje vamos bater um papo aqui com o Dr. Sérgio Marcucci e o meu parceiro aqui, Léo. Tudo bom, gente? Como que vocês estão? Tudo. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar com o Léo aqui, que é um cliente meu que virou amigo, né? E nós já estamos nos relacionando pela rede social, mas eu acho a história de vida dele maravilhosa, então eu quis trazer o Léo para contar um pouco da gente, assim, como é que é a sua história, como é que foi a sua trajetória? Agradeço o convite, sabe que que é intensa a minha admiração por ti e é genuína. Quem me acompanha sabe o quanto genuíno eu sou, então parei tudo que eu estava fazendo, porque o seu pedido é uma ordem. Sempre que você precisar, estou à disposição aqui para te atender e para poder ratificar aquilo que eu sinto por você, que é admiração pelo seu trabalho. Obrigado. Mas assim, me conta a sua história. Você me contou um pouco lá no consultório sobre a sua trajetória de vida. Você é judeu e aí você veio... seus pais vieram pro Brasil na Segunda Guerra Mundial. Meus avós. Seus avós vieram na Segunda Guerra Mundial. Correto. Isso aí, seus pais são judeus. Meu pai judeu conheceu a minha mãe católica, que se converteu ao judaísmo em Israel, passando a ser uma judia também. Aham. E aí você segue essa religião? Eu sou judeu por orgulho da minha história, mas eu vou muito pela linha espiritualista. Não acredito que a gente esteja aqui por acaso, não acredito que esses encontros sejam ao acaso. Sou judeu, tenho muito orgulho de ser judeu, fiz bar mitzvahs, me circuncisei, mas acredito que a gente tem muito mais do que qualquer racionalidade aqui. Então, sigo um pouco, não na espírita, mas a linha espiritualista. Já fui para Tailândia, já fui para a Índia, para conhecer um pouco mais das outras religiões e estar aberto a novas experiências também. Eu fui no casamento dele, o casamento dele foi muito legal. É mesmo? Nossa. Conta aí pra gente as histórias de casamento. Tem os rituais no casamento, né? E ele foi muito legal porque ele distribuiu uns panfletinhos explicando pra gente, senão a gente ia ver aquilo e falar assim, gente... Sem entender a cultura, né? Como é que... eu não lembro de cor, né? Mas, as 7 voltas, né? Começa com as 7 voltas, né? Sim. Depois a gente quebra a taça, que é o simbolismo de um novo ciclo. Renovo. A aliança durante o casamento é colocada no indicador, que é o nosso dedo mais forte, da nossa mão mais forte. Né? A gente entra com a kippah para simbolizar Deus acima de nós. Então eu misturei um pouco da minha religião, do orgulho que os meus avós teriam de ver isso, com a minha esposa, que ela é cristã e respeita também. A gente teve um casamento por um celebrante e não por um pastor ou por um rabino, né? E aí o Dr. Marcucci fez presente. Não, foi delícia. As 7 voltas que a noiva dá em volta do noivo. Os 7 dias do mundo, né? São 7 dias da criação do mundo. Isso. Porque o judaísmo segue o Velho Testamento. O Antigo Testamento. Isso. O Antigo Testamento. Aquele kippah, então ele significa conexão... A autoridade de Deus sobre a pessoa. Exatamente. Acima de nós, Deus acima de nós sempre. Tanto é que o Papa usa também, né? O Papa Eu até participei uma época de cultos, né, judaico-messiânicos que tem aqui próximo na Pampulha. E aprendi um pouquinho, né, sobre essa cultura judaica que também me encanta, né, porque é uma cultura milenar. Milenar. Sim. Então é muito interessante mesmo. E é nessa trajetória aí, tem um pedaço da sua vida que você viveu na rua, como é que é isso? Por conta do quanto violento eram meus avós, fugidos da Segunda Guerra, vieram loucos para o Brasil, né? Transtornados, claro. Essa foi a educação que meu pai teve. E ele se tornou uma pessoa muito violenta, muito violenta. Eu tenho 43 anos, eu morava em Nova Friburgo, uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Naquela época sem internet, enfim, uma cidade bem rústica mesmo, naquela época. E o meu pai era muito violento comigo e com a minha mãe, muito violento, né? Eu tive 13 passagens pelo Conselho Tutelar. Hoje, talvez, se isso acontecesse, seria um escândalo. E naquela época... era um pai violento. Então, eu apanhei muito na minha vida. Era mais aceito, né, essa violência, assim. Era uma... comum. Você tem irmãos? Comum. Tenho um irmão por parte de pai, né? Seu irmão estava lá? Não, meu irmão não estava, não. Eu deixei de ter uma relação com ele. Sim. E vou dizer, ele foi por um caminho errado da vida. Uhum. E eu, apesar de parecer duro isso, acho que a gente tem que abraçar as pessoas, mas a partir do momento que elas te façam mal, não importa quem seja, você tem que se afastar. Então ele tem todo o meu respeito, meu carinho, mas partiu por um caminho que eu não concordo. Então meu pai era muito violento, batia muito na gente. E eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, vou fugir de casa, vou embora. E fui pro Rio de Janeiro, botei minhas coisas na mochila, peguei uma bicicleta. Isso você tinha quantos anos? Volta de
15, 16 anos. Ah, tá. Não era tão criança, então não sabia bem Já o que era estava desse fazendo. tamanho, né? Já era desse tamanho. 2 metros, né? 1,98. Ajuda bastante, Com né? sapato é 2 e pouquinho, Não, né? pô, ajuda muito ter 1,98. É uma autoridade muito boa. Fui pro Rio de Janeiro, morei na rua durante algum tempo. Como é que é essa experiência de morar na rua, assim? Eu já vi alguns programas, né? Cara, eu não fui nunca pro caminho ruim das ruas, né? Porque eu tava ali com pessoas que eu via se envolver com droga, com prostituição. Eu buscava vender bala no ônibus, eu buscava entregar jornal, eu fui camelô no Rio de Janeiro, né? Vendendo óculos na esquina da Bolívar com a Nossa Senhora de Copacabana. Então a minha necessidade de morar na rua era porque eu não tinha como bancar alguma coisa. E talvez esse lado de você não ter ido pro lado escuro, vamos dizer assim, né, da vida, talvez por influência da sua mãe, né, talvez, ou não? Não foi... A sua mãe, como que era essa relação da sua mãe com seu pai? Ela continuou com ele? Não. Como que foi isso? Ainda há um problema aí que a psicanálise explica, né? Eu sou muito parecido com o meu pai, não no ponto de vista violento, mas de aparência física, e a minha mãe é muito machucada com meu pai, eles se separaram. Quando eu decidi ir embora de casa, porque a minha história era a seguinte, eu apanhava demais com meu pai e ia morar com a minha mãe. Aí meu pai, com raiva da minha mãe, não pagava pensão, eu ia morar com meu pai. Ah, entendi. E aí eu apanhava, e aí ficava uma confusão danada. Entendeu? Inclusive, na escola diziam que eu seria um bandido, porque eu tenho um diagnóstico de TDAH, mas não um TDAH modinha agora, né? Já de 20 anos atrás. Então eu falei, cara, eu não quero essa vida pra mim. E eu sempre acreditei muito que eu seria capaz. Sempre acreditei muito que eu seria capaz. Fui morar no Rio de Janeiro. E um pouco que eu me afastei da minha mãe, porque ela me fazia mal. Por ela ter uma frustração com meu pai, de uma história... Ela transferia pra você. Ela me transferiu. E ela me faz muito mal. Ela, inclusive, não estava no meu casamento, né? Eu perdoo. Mas toda vez que eu tô próximo, eu revivo aquilo tudo e me faz muito mal. E desculpa quem tá te assistindo, se tá assistindo... Eu repito, não é o ideal, não é o modelo de família que eu quero, tanto é que eu me casei, demorei 43 anos para tomar essa decisão, né? Porque eu não quero repetir o meu modelo fracassado de família. Mas eu acredito muito que se você tem pessoas ruins que te fazem mal, você tem que se afastar delas. Acho nisso mesmo. Então eu fui pra rua, trabalhei, fui camelô, fui morador de rua, fui entregador de jornal, mas eu sempre acreditei que aquilo era uma coisa transitória. Eu larguei um conforto, que era um falso conforto, porque meu pai se tornou bem de vida, mas não queria apanhar o resto da minha vida para poder me aventurar na cidade grande, no Rio de Janeiro, e comecei aí a minha vida assim. E o governo dá, assim, quem mora na rua, existe uma expectativa assim, ó, o governo dá uma condição do cara dormir bem, do cara sair dali, do cara progredir, nos albergues. Como é que é no Rio de Janeiro? Em São Paulo eu tenho ideia como é que é, porque eu atendi a população de rua em São Paulo quando eu era médico. Hoje muita coisa mudou, né? Hoje com essa questão do assistencialismo em troca de voto, eu acho que está muito mais visível do que antigamente. Mas antigamente a gente tinha um albergue que não atendia 50 moradores de rua no Rio de Janeiro, isso aí... Não, quantos que tem, não nem dá sei. pra nada, né? E a gente tinha muito para pessoas que eram lúcidas, né? Porque o tempo todo a pessoa está envolvida na droga ali. Mas a gente tinha muita ajuda de pessoas de caridade, de igreja, que levava comida, levava... né? A filantropia. A filantropia, mas do particular. Sim. Eu nunca colhi muito isso, porque eu sempre dei um jeito. Repito, eu pegava aqueles balas e colocava lá no sinal de ônibus, dentro do ônibus, e ia vendendo bala R$1. Pegava jornal e entregava jornal. Então, assim, eu não tinha dinheiro para pagar a minha moradia durante um tempo, mas eu estava me capitalizando, buscando trabalho. Para transformar a sua vida. Para transformar a minha vida. E qual foi o gatilho? Como é que você saiu dessa? Cara, eu tava vendendo óculos. Meu pai é do ramo óptico, né? Meu pai era do ramo óptico, se tornou bem sucedido no ramo óptico, então eu entendi um pouco de óculos. E eu fui vender óculos, comprava óculos em São Paulo, pela internet, né? Na verdade, não era nem pela internet naquela época, né? Às vezes pegavam, não era nem em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Buenos Aires, tinha um atacadão de óculos da China, e eu comprava lá R$3, R$4, montava um isopor na Bolívar com a Copacabana, com a Nossa Senhora, e vendia R$10. E ficava correndo de guarda municipal, e não sei o que lá. E eu aprendi a vender óculos de grau. Porque o óculos de grau, ele tem, hoje não mais, mas ele tem um lucro absurdo. Então, uma lente que eu comprava bem no chinês por R$5, eu conseguia vender a 150. Então, eu montei uma ótica chamada Home Óptica. Eu já não morava mais na rua, morava numa vaga na Lapa, que tinha travesti e tudo. Arrumei uma malinha e comecei a oferecer o meu serviço de ótica em casa.
Então, eu saí como morador de rua, já era um empreendedor vendendo jornal, montei uma banquinha na Bolívia com a Nossa Senhora de Copacabana para poder vender, comprar 3, vender a 10 aqueles óculos de camelô. Nisso, resolvi me aventurar com óculos de grau. Então, comecei a comprar óculos de grau. Eu já sabia fazer a leitura do exame, porque eu tinha essa experiência com meu pai, e aí eu comecei a vender. Então, o cara ia para a ótica, ele comprava o mesmo óculos na ótica por 450. Comigo a 150 e eu ainda ganhava. E isso... Parece uma história louca, né? Mas eu tenho testemunhas do laboratório que, quando eu tinha que comprar lente, eu não tinha dinheiro, ele me acolheu, me deu a lente. Então, eu comecei a minha virada... É uma rede de apoio, né? As pessoas vão se solidarizando com você. É uma rede de apoio que é importante, né? Não, mas quando vê uma pessoa igual eu, né? Que é um cara que qualquer um aposta neles, né? É uma espetacular a sua capacidade de comunicação também, né? Convencimento, né? E aí ele gosta de se comunicar na rede social, né? Eu gosto de me comunicar e gosto de ser eu. Eu não estou preocupado com o que vão dizer, com o que não vão dizer. Eu gosto de ser eu. Eu não tenho. Eu hoje, tantos anos depois de terapia, consegui me blindar para não me importar com o que pensam de mim. Porque, no final das contas, a gente é a gente por nós mesmos, né? Então, eu vou sendo eu, vou me blindando e vou tentando transformar a vida das pessoas. Tenho tatuado, registrado, o meu lema, que é você quer, você pode, está registrado isso. Meu e-mail é leonardo@vocêquer, você pode. E eu vou transformando a vida das pessoas, né? Como eu tive a coragem e a ousadia de transformar a minha. Eu comecei como... morador de rua, virei homeótica, que eu chamei, né? Eu cheguei a vender óculos para a Zueni Ventura, para Globais, né? Eu comecei a criar uma credibilidade dentro daquilo que eu me propus, então eu comecei. Chegava de ônibus, o pessoal vou te levar ali. Não, meu carro tá longe. Mentira, eu tava ali de ônibus, mas ia lá na 25 de março, comprava calça falsificada da Prada para me dar uma credibilidade, um estilo, e aí eu comecei. Até que um dia eu entrei numa imobiliária, a maior imobiliária do Rio de Janeiro, para vender óculos. E o diretor-geral, Mário Amorim, falou assim, cara, você não tem que ficar vendendo óculos o resto da vida. Vem ser corretor de imóvel. E aí foi uma outra virada que eu dei em mim. Poxa, você tirou Cresce lá para poder ser corretor de imóveis, né? Tirei o Cresce. Então, eu saí de morador de rua para vendedor de óculos, camelô. Camelô, eu virei uma ótica em casa, uma ótica ambulante em casa, né? Comecei a ter credibilidade, comecei a atender empresas, porque eu vendia óculos por 1/3 do preço, mesmo assim eu ganhava. Entrei numa imobiliária e o diretor lá falou assim, cara, você é vendedor, você tem que parar com essa vida de só vender óculos. E quem é corretor de imóvel não ganha nada. Não sei se você sabe disso, né? O corretor não tem salário. Ele vende comissão. Tem que acontecer a venda para ter. Para ter. E quando eu entrei, cara, quando eu vi aquela imobiliária, eu vi um monte de carro importado na porta da imobiliária. Falei, cara, eu vou ter um carro desse um dia. E eu tirei o Cresce e comecei a minha trajetória entre ser vendedor de óculos e ser corretor de imóvel. E demorou quanto tempo essa transição aí? Porque, querendo ou não, empreender demora um pouquinho às vezes, né? Cara, eu já estava levando uma vida confortável. Confortável que eu digo assim, confortável sem passar aperto. Não faltava... Já tinha saído do quartinho da Lapa. Já tinha saído do quartinho da Lapa, não estava morando num apartamento próprio, estava morando eu estava numa vaga na Lapa. Então, vaga é um local onde você mora com várias camas e várias pessoas. Quarto privativo é diferente. Então, eu tinha saído de uma vaga na Lapa para ir para um quarto privativo em Copacabana de uma senhora. Então, eu dei uma melhorada, né? Saí de algo que era uma bagunça... Coletivo. Para ir para um individual mesmo. Da rua para Lapa. Para vaga, da vaga para o quarto privativo e estava vendendo óculos assim. E aí eu fui e entrei para corretagem. Tinha muito medo de largar o óculos, porque era o seguro, né? Mas aí, aos poucos, esse diretor foi me estimulando, até que um dia eu falei, cara, vou parar de vender óculos, vou vender imóvel. E no primeiro lançamento imobiliário que eu fiz, eu saí de 4 folhas de Serasa, vendi 25 apartamentos e comprei o meu. E aí foi mais uma... E por que você saiu desse ramo, abençoado? Eu saí desse ramo porque eu tenho TDAH, então naturalmente sou um ser incomodado e os imóveis começaram a entrar em declínio, né? Há uns anos atrás. Os períodos, né? Na bolha norte-americana, né? Não me lembro. Na bolha, 90... uns 8, 9 anos atrás. 2010? Com o problema da Enron, né? Teve uma bolha e aí eu saí. Aí veio a outra virada de vida. Quero dizer uma coisa. Quando eu virei corretor de imóvel, eu queria ser gerente. Um gerente na época ganhava 30, 40 mil reais por mês. E por esse jeito que eu tenho, que você já conhece, doutor, eu tentei 7 vezes ser gerente. 7 vezes, tá? Eu tenho testemunha. Mas 7 é o número da perfeição? Só consegui na 8ª. Porque a todo momento as pessoas diziam, não, você é maluco, não, você não tem capacidade para liderar, não é o teu perfil, não. E o meu gerente, que ganhava sobre as minhas vendas, não queria me promover. Claro. Porque se eu saísse, eu seria um concorrente dele. Eu falo com ele isso até hoje, né? E aí eu
fui o melhor corretor do Rio de Janeiro, um dos melhores. Virei gerente, me deram uma equipe falida com 2 pessoas. Em 4 meses, eu tinha 80 corretores trabalhando comigo. Fui um gerente campeão, virei diretor e me realizei com a força do meu pensamento. Sempre acreditei que eu seria capaz de chegar aonde eu quero e aonde eu cheguei e aonde eu quiser chegar. Porque a mente, para mim, ela comanda tudo. Então, saí das ruas para me tornar... Aí foi a primeira vez que eu fui milionário, como corretor de imóveis. Só que eu era novo, não tinha apoio de ninguém. Fui para Vegas, eu acho que só em Vegas eu gastei uns 380 mil reais. Você tá... Vegas de verdade? Las Vegas, Las Vegas, eu já fui lá 2 vezes. Não gosto de Las Vegas. E não ficou... E não quebrou? Mas eu fui preso. Isso é sério? Sério. Como é que é isso? Agora conta aí. Agora chegou a hora de você também contar um pouco da tua história. Fui para Las Vegas. Essa é uma história assim, eu resolvi que eu ia casar em Las Vegas. Aí joguei no Google assim, casamento em Las Vegas. Aí apareceu assim, Ligue do Brasil, fale em português, 031. Aí eu, 031 é da minha região. Bom, peguei o telefone, né? O cara atendeu, hi. Aí eu falei assim, I'm from Brazil, I want to talk in português. Aí o cara falou, pode falar. Aí eu falei assim, pode falar? Se o cara falou, pode falar, de Minas Gerais. Eu falei assim, como é que é o seu nome? É James. Eu falei assim, o cara chama James. Nome de mordomo, né, de filme ainda. Tá falando mineirês, né? O cara chama James, tá falando mineirês. E ele vem de casamento em Las Vegas. Que coisa é essa? Aí eu fui conversar com o James, falei, seu James, por que esse número 31? Ele falou, não, eu sou de Belo Horizonte. Eu falei assim, por que você não tá com o telefone dos Estados Unidos e tal? Ele falou, não, inclusive agora eu tô aqui em Belo Horizonte. Eu falei assim, onde você tá aqui? Ele falou assim, na Avenida Bandeirantes. Eu falei, eu também. Ué? Aí eu falei assim, eu vi na internet aqui, você tem um pacote de casamento em Las Vegas, esse negócio é esse. Ele falou, eu sou dono da agência de casamento em Las Vegas. Aí eu falei assim, eu queria casar, eu queria esse pacote de diamante aqui, que é o casamento com Elvis. O Elvis tá lá? Ele falou assim, tá. Aí eu falei assim, então eu quero... O Elvis não morreu. Eu consigo acertar com você aqui? Ele falou assim, consegue. Aí eu falei assim, tá, o que você vai fazer hoje no almoço? Ele falou assim, vou almoçar aqui no Néctar da Serra. Eu falei assim, eu também. Eu ia almoçar mesmo, era perto da minha casa. As coincidências da vida. Aí eu fui para lá, acertei com ele $700, eu paguei, fui para Las Vegas e casei lá. Nessa viagem, eu fui assistir um show do Circo de Solé, e aí no esquenta, pro show, vamos fazer um esquenta e tal, aí eu bebi meia garrafa de vodka. Só que a vodka demora um pouquinho pra subir, né? Quando subiu? Subiu, eu tava lá no show, sentado no meio das fileiras. Aí passei mal, tonto, querendo vomitar, e aí saí tropeçando em todo mundo e tal. Aí a polícia chegou e pegou. Porque lá não é igual aqui, You are né? drunk. Aí eu falei assim, yes, I know. E apaguei lá, e a polícia me levou, fiquei detido lá até melhorar. Não, só fica retido, né? Boa. Fica retido. Até melhorar lá, né, e tal. Não te deram banho de água fria não, né? Deram nada. E a esposa? Assim, virou. A esposa junto. Junto? O ruim igual eu, ué. Ih, também tava... Ficaram os dois lá. Que loucura. You are shame. Eu falei assim, you are shame? Que história. Isso é uma vergonha e tal. Não, tem muita história boa. Mas eu não gostei muito de Las Vegas. Eu achei Las Vegas... também não gostei. Você gastou 300 mil lá como? Jogando? Não. Primeiro eu fui de primeira classe. Depois eu cheguei lá, eu tava deslumbrado com dinheiro, né? O cara que era ex-morador de rua, tava ganhando 50, 40 mil por mês na corretagem. Aí aluguei um helicóptero, ele me buscou no aeroporto, me levou pro Beládio, de helicóptero. De Beládio? Beládio. Cheguei no Beládio, fiquei numa suíte. Que é onde é o show. Que é um do Circo de Solé. Cheguei lá, fiquei na melhor suíte, então eu torrei. Entendi. Cheguei a ser milionário e perdi tudo. Porque a crise veio, eu não guardei dinheiro, não tinha uma estrutura familiar. Não tinha liquidez, né? Nada, não tinha. Eu era vazio de mente, cara. Eu tava envolvido numa vida de ilusão, que é de aparência. Então, me deixei levar e quebrei. Nesse meio de caminho, eu fiz um monte de coisa, viu, doutor? Acho que a história mais bacana da minha vida, em termos de negócio,
é a do PT Cruiser. Você já conhece aquele carro, PT Cruiser? Sim. Que tem no Super Nani? Uhum. Cara, eu tinha... Olha como é que isso que eu falo, cara, a força da mente, não é o livro O Segredo, não é... É a mente, cara. Eu acho que a gente tinha que se blindar desde cedo com isso. E eu queria ter um PT Cruiser. Eu queria ter um PT Cruiser, doutor, de qualquer jeito. Então eu trabalhava com a foto de um PT Cruiser na bancada. Um belo dia, estou num plantão de atendimento, me entra uma moça e fala assim, olha, eu queria dar uma olhada na cobertura desse imóvel, lá na Barra da Tijuca, e eu levei. E ela falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a entrada. Falei, como é que... E a entrada é a comissão do corretor, né? Aham. Eu falei, mas como é que é isso? Como é que você não tem dinheiro para pagar a entrada? Ela falou assim, não tenho. Mas eu tenho um carro. Qual era o carro da mulher? Um PT Cruiser, meu amigo. Um PT Cruiser. E eu falei, então me dá esse negócio. Eu tava começando na corretagem. Não tinha dinheiro para pagar a gasolina do carro. Não tinha dinheiro para pagar IPVA não tinha do dinheiro carro, pra nada. seguro do Não tinha carro. dinheiro para pagar. Tanto é que eu apareci 3 dias depois com um PT Cruiser entre os corretores. Eu tava com um carro de gerente e ninguém entendeu nada. Então eu peguei o carro de entrada, que era uma comissão boa na época, assumi as prestações que eu não sabia Como ia ter pagar. condição de pagar. Tá? O marido da mulher era um bicheiro que, inclusive, foi morto. Porque, então, quer dizer, eu tava devendo um bicheiro, porque foi um contrato verbal. E aí, o que eu fiz, meu amigo? Vou pegar esse PT Cruiser e vou levar noivas para o altar. E com dinheiro do meu negócio, eu vou pagar o carro. A despesa do E carro. aí lancei o www.leotilevadpt.com.br. E comecei a levar noivas pro casamento. Já era o Uber, já. Pô, Quase isso, né? Quem sabe, quase que eu fui o fundador do... Então eu levava as noivas pro casamento. E o negócio era o seguinte, eu pegava as noivas com carro preto no final de semana, depois do plantão. Não, mas pegava... Não, pegava lá. Pegava lá pra levar, casa. Porque hoje em dia levar. tem que ter cuidado, né? Não. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia tem que... Ia ao encontro da noiva na casa dela e de terno, com meu PT Cruz, depois do meu plantão de corretor, e colocava a noiva no banco de trás e eu fiz isso com a minha esposa, inclusive, quando eu casei com ela. No banco da frente, eu colocava um monte de fotos dela e pedia pro noivo gravar um vídeo. Porque eu precisava fazer a noiva chorar para incrementar minha renda. Então, quando ela entrava no carro e já tinha me pago pelo serviço, eu fazia a noiva se emocionar. Pra estragar a maquiagem da Pra menina estragar a logo. maquiagem, porque eu já tinha um maquiador pronto lá no casamento para dar um retoque, e aí a gente fechava um pacote completo. E nisso eu paguei o meu PT Cruiser com leotilevadpt.com.br. Então, O cara é empreendedor nada, ele vê negócio eu levava, tudo. eu levava as transformando, noivas- né? Transformando o limão em limonada. Ah, sempre. Outra vez também, eu cismei que eu queria ter uma lavanderia. E aí eu falei, cara, que nome que eu vou dar pra essa lavanderia? Ela veio de molezinha, não durou muito a lavanderia porque eu não quis tocar. Mas criei lá, Léo Lava Aquilo. Aquilo o quê? Ficou uma... Então foi um sucesso a lavanderia também. Então, aonde eu vou vendo as coisas, eu vou criando. E o PT Cruiser foi um case de sucesso para mim, né? Foi quando eu me fortaleci na corretagem e vim embora para Belo Horizonte, recebendo um convite para assumir uma escola técnica, porque o mercado imobiliário estava ruim. Nem sabia o que era escola técnica na época, mas eu falei, não, aqui eu não vou ficar, vou cair fora porque... Mas uma escola técnica em que área? Cara, entrou uma dona de uma escola técnica muito rica no stand que eu tava dando plantão. E ela comentou que ela tinha uma escola técnica que estava indo mal, porque o programa do governo da época estava acabando. Eu falei, me dá essa escola técnica aqui, me dá um percentual que eu vou. E aí era uma escola técnica de enfermagem, radiologia... Na área mais da saúde, assim. Na área mais da saúde, E aí eu vim, larguei um apartamento montado, quase que um casamento marcado e vim para cá tocar essa escola técnica. Você fugiu do casamento lá no Rio? Eu aprendi... Hoje não mais, doutor. Inclusive, digo para você que... você me conhece. O teu modelo de amor com a tua esposa, a tua cumplicidade, óbvio que não deve ser o tempo todo assim, né? Mas ele me inspirou também para que eu pudesse optar por casar aos 43 anos. Eu não larguei um casamento. Eu me colocava em primeiro lugar. Porque eu já tomei tanta pancada da vida que eu não... Até a decisão de me casar, como, né, há 3 semanas atrás, eu não deixava de fazer nada por ninguém. Eu sempre fui muito caridoso, muito bondoso. Mas, se me surgir uma oportunidade onde eu enxerguei uma possibilidade de sair de um negócio falido para ganhar dinheiro, eu estava namorando há muito tempo, eu não ia ficar ali para me casar e ser infeliz. Então, me coloquei em primeiro lugar. Claro. Isso E aí eu vim. Isso é importantíssimo. Né? Se colocar em primeiro lugar. Ainda mais nessas questões que já trouxeram dor, né? Então, assim, você iria abrir mão dessa escola técnica ou de qualquer outro trabalho que você tivesse por conta de um relacionamento, né? Então, você falou assim, não, vou olhar o meu lado e vou
ir em frente. E quando começou esse contato, assim, você abriu essa escola técnica? Eu assumiu a direção comercial de uma escola técnica. E aí, você ficou nela quanto tempo? Como que foi? Não, ele tá nela até hoje. Tá nela até hoje? Não, aí entrou o problema. Eu fiz um acordo comercial onde eu iria ganhar sobre o que eu levasse de lucro da escola técnica. Foi onde eu conheci, inclusive, a minha esposa. Não me relacionei com ela enquanto ela era aluna, porque eu nunca me relacionei com aluno nenhum. Tenho esse princípio, mas foi onde eu conheci a minha esposa atual. E ela é testemunha. Eu assumi uma escola técnica com 230 alunos e levei ela a 1.450 alunos. Tenho foto, ia pra rua colar lambi-lambi no poste de madrugada, eu sozinho, eu com um funcionário, colocava a faixa e a escola chegou a 1.350 alunos. E eu tinha um percentual dessa escola, doutor. E as pessoas têm o péssimo hábito de olhar quanto você está ganhando. Então eu comecei a ganhar muito dinheiro com esse percentual de 20%, só que a dona não estava olhando quanto eram os 80 dela, que eram 300 e tantos mil. Estava olhando quanto eram meus 30, 40. E aí ela começou a me podar. Eu fundei lá dentro um programa de bolsa para a própria escola, baseando-me em 3 programas existentes. E quando ela começou a me encher muito o saco, eu larguei de mão, larguei os meus recebíveis para lá e montei meu programa de bolsa sozinho na sala da minha casa. Então eu larguei uma renda boa, mas que estava me causando muito aborrecimento. Porque às vezes não é só dinheiro, né, gente? A saúde mental, física é importantíssima. Aí o Léo tem o toque de Midas, onde ele põe a mão, vira ouro. Ele não quebrou nenhuma vez. Ele se quebrou. Eu me quebrei. Mas nada que ele pôs a mão, ele quebrou. Então, ele preferiu abrir mão do que adoecer também, né? Não, claro. Estava infeliz. O Léo me prometeu que vai me ajudar a montar um curso. Nós vamos montar um curso online de obesidade. Nós estamos com 62% não, mas antes disso, sobrepeso no Brasil. Mas acho que antes disso, esse encontro aconteceu como? Antes de chegar nessa parte, como que vocês se encontraram, então? Eu tô com 43 anos e todo mundo fica falando de nutrólogo para lá, nutrólogo para cá, mas as pessoas associam ao nutrólogo o seguinte: vou procurar um nutrólogo para tomar bomba. Mas não é isso que eu quero. Eu quero alguém que me reequilibre. E há muito tempo eu tenho tentado me identificar com algum médico aqui em Belo Horizonte, e até mesmo o meu do Rio de Janeiro faleceu, né? Eu tenho tentado me identificar. E a minha noiva, na época, hoje esposa, Lorena, pesquisou nutrólogos com plano de saúde, porque naturalmente a gente entende que é uma consulta cara, né? E ela foi e achou o Marcucci. E eu falei: Lorena, plano de saúde, nutrólogo, esse cara vai te encher de conversa fiada. Ela foi. Vai te atender com 10 minutos. Eu falei, não, eu pensei isso. Porque uma vez eu fui num nutrólogo no centro da cidade, de Belo Horizonte, ele me olhou, me jogou um soro laranja no coisa, falou que eu tinha que tomar aquele soro durante 10 semanas, e depois ele ia... Falei, cara, é mais um desse, esse cara vai te ver, vai te colocar num soro, é picareta. Meu pré-julgamento, equivocado. Uma das minhas falhas como ser humano, que eu tento me aperfeiçoar na terapia, é isso. Não pré-julgar. Não olhar só a capa do livro. Não, de forma alguma. E reconheço, tanto reconheço, que hoje, cara, já falei com a tua esposa, se ela não fosse casada com você, não gosto dessa área, mas se eu fosse mulher, pela minha admiração, eu me casaria contigo. Então, tá vendo? Falei isso pra ela. Aí a proposta. E aí... Faltou aquela aliança agora. Faltou. Mas tá bom. E aí, ela foi. E ela voltou para casa com vários exames para serem feitos e com remédios que eram uma complementação de vitamina. Eu falei, cara, esse cara não te passou bomba. Esse cara tá te equilibrando para ver o teu exame para te dar um algo mais. Eu vou nesse picareta. Dessa forma carinhosa, né? Eu sou assim, eu sou muito objetivo nas minhas colocações, né? Até então, para mim, na minha mente, no meu pré-julgamento, um nutrólogo, plano de saúde, mas eu já comecei a ter um carinho por ele, porque minha esposa não chegou nem com um monte de bomba em casa, e os remédios que ela chegou são remédios que mesmo leigo eu entendo que é um zinco, né? Um potássio, né? Uma coisa... Um complemento. Um complemento. Fui no Dr. Sérgio e já com o pé atrás, aguardei atendimento, e entrei e comecei a ver que o cara tem conteúdo. E eu gosto de gente que tem conteúdo, viu? Eu acho que nesse mundo vazio de hoje em dia, então foi uma empatia. Eu vi que ele não era só mais um médico, que ele era o melhor médico que eu já tinha conhecido na minha vida. Não falo isso para agradar, como eu também conheço um melhor dentista, e como eu escolhi ser o melhor vendedor, cara. Eu sempre escolhi ser o melhor na minha vida. Sempre. Eu fui o melhor corretor, eu fui o melhor gerente, eu fui o melhor diretor. Eu sempre escolhi ser o melhor. E eu vi, cara, esse cara
tem conteúdo. Porque, além dele ter passado 1 hora numa consulta de plano de saúde comigo, ele fundamentava cada coisa que ele me indicava. Então, ele falava sobre a vitamina que eu precisava repor e fundamentava o motivo. Fui para casa, comprei as vitaminas, fiz os exames e marcou-se um retorno. E eu tava puto com essa história do retorno. Porque a primeira consulta eu consegui um encaixe. E o retorno eu não estava conseguindo ser encaixado. Eu tive que esperar, tava numa ansiedade. A agenda dele tava lá cheia. Lotada, né? Então... E eu falei, cara, esse cara até que ele não é picareta não. Sabe por quê? Porque o outro nutrólogo, ele te deixava esperando, mesmo no retorno, e fazia uma firula. Olha, só tem daqui 4 meses. Aí passava 3 dias, a secretária ligava para você e falava, não, pode vir. Falei, mas esse cara realmente ele tá cheio, porque ele não me atende. E eu brigando com a secretária dele, porque eu tava ansioso para revê-lo novamente. Fui lá, puto, com essa história da espera. E, naturalmente, eu deveria ter feito um exame de biopedância para verificar o quanto eu tinha melhorado da consulta anterior. Eu falei, eu não vou fazer exame porra nenhuma. Eu quero falar direto com ele. Não me vem com essas firulas de exame de biopedância, não. Fui cheio de resistência por uma segunda consulta puto que eu esperei esse tempo todo. E aí sentei na consulta, segunda consulta, plano de saúde, 1h30 de consulta. Ele me virou, cara, do avesso. Ele fundamentou todos os problemas que eu tinha. Mas na consulta você ficou mais calmo, né? Não, no primeiro minuto não. No primeiro minuto não. Você lembra disso, doutor? Não. No primeiro minuto ele falou, cadê o exame de biopedância? Eu falei, não vou fazer essa porra não, cara. Não vou fazer isso. Eu quero ver se é bom. Eu não vou fazer esse exame. Toma aqui meus exames. Então, pode falar. Não foi assim? Não, foi. O exame de bioimpedância, ele é como se fosse o eletrocardiograma para o cardiologista. Uhum. Porque ele separa para mim massa gorda, massa magra, água, ou seja, eu vejo ali. Se o cara falar assim, não, eu emagreci 5 quilos, tá? 5 quilos de quê? De água, de músculo, de gordura, 5 quilos de balança. E a bioimpedância te traz precisão. Então, você fica meio cego sem o exame de bioimpedância. E o médico, a gente tem uma programação mental, assim, eu tenho que ver aquele exame, eu nem olho pro cara, eu tô olhando pro exame, né? Mas aí, beleza, ele trouxe os exames, aí eu fui ver, né? O Léo, assim, as particularidades, né, dele, eu sei de cor, porque eu guardo essas coisas dos pacientes, mas assim, ele vinha numa série de equívocos, inclusive hormonais, né, que ele estava sendo tratado, e eu fico impressionado com você, Léo, essa capacidade sua de conseguir ver uma coisa que não é nem da sua área, o caminho que eu estava traçando lá com a sua esposa e depois com você, né? Realmente é isso. Primeiro você prepara o terreno, aí você pede o exame, para depois você ver o que vai precisar ou não. Ele conseguiu enxergar isso. E nesse meio do caminho, o cara vai emagrecendo. Ele vai perdendo peso. É um processo. Porque o paciente, ele vê o resultado final. Isso. Ele vê o peso na balança. Entendeu? Mas ele não vê que a proteína C reativa dele baixou, a ferritina baixou, ele melhorou a azia. O humor melhorou. Ele melhorou a azia, ele melhorou o humor, ele melhorou a pele, a oleosidade da pele, ele melhorou o libido, a capacidade mental. Isso passa despercebido. Ele leva isso como, não, tô melhorando minha vida. E ele estava preocupado que ele ia casar. Ainda estava no preparo do casamento. Sim, porque inclusive a minha... Estava acima do peso, então quanto? Muito. Eu vinha num processo de conscientização já de perda de peso, né? Eu cheguei a 140 quilos na pandemia. Ele é alto, mas 140 quilos... Não, mas eu tenho uma foto ali, porque é uma... Aquela foto só é desnecessário. 140 quilos, estava muito grande, estava transformado. E você sempre ouve das pessoas, que às vezes eu nem sei se é por bem ou por mal, né? Pode ser que ela tenha até queira te ver mal, esteja falando assim, não, você é alto. Eu não sei se é por bem ou por mal, se ela quer te confortar falando isso, ou se realmente ela quer te ver mais por isso até que eu falei, não, ele é alto, mas 140 quilos é muito, até pro cara ideia, alto. Todas as balanças são reguladas até 150 quilos. Ou seja, 140 quilos, ela não tem... O ponteirinho do velocímetro estava ali. Banco de carro você quebra. Sim, né? Eu quebrei várias vezes. Fui sentar em barzinho com a minha noiva. Aqui em Minas tem muitos esses barzinhos de cadeira de plástico. Caí, passava vergonha. Não, e aqui no Brasil eu trabalhei na rede de montadoras da General Motors. Um banco de carro é para uma pessoa de até 90 quilos. E fora os colchões também, né? Porque não aguenta. A minha lombar era destruída. Eu já cheguei várias vezes em hospitais aqui me rastejando, porque 140 quilos, né? O colchão fazia a curva, né? Eu não tinha dinheiro para comprar um bom colchão, né? Então, o colchão fazia a curva, mas o peso do dia a dia não estava malhando, era sedentário, 2 litros de Coca-Cola por dia. Então, eu estava num processo muito ruim. Então, eu saí de 140 quilos e cheguei num processo de conscientização por conta do meu casamento, da minha mulher falando, lá com 132 quilos. Então, já tinha perdido 8 quilos. Pra você ter uma noção, da primeira consulta para hoje,
eu saí de 132 para 118. E eu acho que não fazem nem 50 dias. É lógico que passa por um processo de conscientização meu. Claro, depende, são as duas partes, tanto a parte médica quanto a Mas paciente. a credibilidade que eu tive me fez tomar essa decisão. Então, eu o tempo todo desafiei. Se eu fosse ele, vou te falar, porque eu, no lugar dele, tinha falado, cara, vaza. Você é só mais um aqui, porque eu tenho um monte. Mas ele parou, mesmo eu sendo... É o cuidado, né? Ele entendeu que eu estava ali resistente por algum motivo, me acolheu. Quero dizer uma coisa ainda, não sei se eu disse para ele. Falei, esse cara me indicou uma biopedância. Eu quero ver se esse aparelho dele funciona mesmo. E eu fiz uma avaliação física, paguei uma avaliação física de um cara que é uma referência aqui em Belo Horizonte e que tem um aparelho de biopedância. Querendo te dizer o seguinte, olha, essa porcaria que você está fazendo não vale de nada. Mas não, casou certinho. Porque o aparelho é o mesmo. É o mesmo, casou só certinho. tem um no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Nós só temos uma marca. É boa, ela é boa, ela funciona bem e tal, tem um índice de falha muito pequeno, mas eu não gosto nada que existe só uma marca. Você fica refém. Né? Você fica refém daquilo. Mas é o que tem. Mas todos os locais têm a mesma marca, muda um pouco o modelo de um para o outro. Né? Mas o que eu... Assim, uma das bandeiras que eu vou empunhar da agora para frente é que, apesar de a gente fazer um trabalho bem feito dentro do consultório, a gente não consegue atingir uma grande quantidade de gente igual a gente consegue atingir com a internet. Né? A internet hoje em dia ela abre portas, né? Locais onde você não chegaria fisicamente. Não tem jeito. E o que eu percebo, assim, há uma carência de informação de qualidade. Informação onde a pessoa vai conseguir enxergar e construir um novo caminho. Durante esses 30 anos de medicina e no tratamento de obesidade, você sabe disso que eu falo o tempo todo, é inócuo tratar as pessoas em tratamento de obesidade. Câncer também, tá? Porque vocês vão entender por que eu estou linkando uma coisa com a outra. Eu percebi isso na faculdade de Direito. Quando eu fiz faculdade de Direito, é que eu percebi que eu teria que focar no tratamento do ambiente que o cara mora. É a casa do cara. Eu gostaria de ter a possibilidade de visitar a casa de todos os meus pacientes e abrir os armários igual eu abro o armário da casa da minha mãe e da casa da minha sogra. Eu vou abrindo e vou jogando. Eu pego um saco preto e vou jogando. Isso aqui é bosta, isso aqui é bosta, isso aqui não presta. Pra que tem isso aqui? Ele é doutor e fiscal. Se você não pode comprar, se você não pode comer isso, por que você tem em casa para as visitas? Se você não gosta das suas visitas? Quer matar? Quer matar as visitas? Né? Então, assim, há um aumento crescente de obesidade e esse aumento ele vem sendo fomentado pela indústria de alimentos, né, que vive em parceria com a indústria de medicamentos. Então, uma te adoece e a outra remedia, e você vive ali nesse círculo vicioso, né? E muitas vezes sendo enganado por rótulos, né? Infelizmente, a legislação ela não atende ao consumidor, ela atende ao fabricante dos produtos, né? E aí eu acho que a gente precisa de alguém falando uma coisa correta para as pessoas, né? Então, de maneira muito simples, nós vamos montar um curso, né? Eu tenho uma ideia do título do curso, né? Obesidade muito além do óbvio, mas nós vamos trabalhar esse nome para levar essa informação de qualidade para que as pessoas possam transformar suas vidas para sempre. Obesidade não tem cura. Obesidade tem uma série de comorbidades. Hoje eu atendi uma paciente, ela foi lá há 2 anos atrás, ela tomava um remédio para depressão e um remédio para dormir, que já está errado, né? Mas tudo bem. Eu prometi para ela que a gente ia caminhar e ia sair dessa. Hoje ela saiu, abandonou por questão financeira, teve um luto na família, etc. Hoje ela chegou lá tomando um remédio para pressão. Um para depressão. Um para depressão, que mais um monte. O outro para estabilizar o humor, o outro para acordar e 2 para dormir. E ainda, ela saiu de 2 medicamentos... Ainda tem um remédio efeito colateral de tudo isso, né? E foi para 6. Aí ela queria o tratamento que eu dei para ela da outra vez, que foi sucesso, ela tinha emagrecido muito. Eu falei assim, agora você não pode mais usar aquele tratamento. Sim. Porque aquele está contraindicado pelas medicações que você está usando. Então isso são as comorbidades da obesidade, o que interfere muito com a qualidade de vida da pessoa. E às vezes com pequenas mudanças da casa da pessoa, você consegue bons resultados. E
mudar a casa, eu sempre fiquei muito frustrado com o índice de sucesso dos meus tratamentos. Em cada 100 pacientes que eu atendo, só 15 que vão ter sucesso terapêutico. O que é sucesso terapêutico? É o cara emagrecer 10% do peso corporal, que é pouco. O cara 140 quilos emagrecer 14. Já passou disso aí há muito tempo. E manter esse peso magro por 2 anos. Porque aí o corpo também já regula, né? Isso é um parâmetro da medicina, tá? E aí, esse é só parâmetro. Para a gente considerar sucesso. É só 15%, é pouco. E aí eu pensei, por que 15%? O que faz? O cara aprendeu a comer, o cara emagreceu 25 quilos. Por que ele voltou a engordar? E aí eu comecei a perguntar para meus pacientes. Você não aprendeu a comer? Eu não te ensinei? Não deu tudo certo? Você não teve sucesso? Por que você não continuou? E qual é a resposta da maioria deles? Aí fica assim, doutor. Aí, normalmente, é o meio externo que ele põe culpa no a minha família tem muita festa. Muita festa. A minha mulher comprou muita besteira. Separei. Eu falei assim, mas tudo que você falou é externo a você. Não teve nada. Então, eu percebi que nós estávamos lidando com vício. Quando você vai no hospital, você vê um cara com oxigênio no nariz e com cigarro na boca, você entende o que é aquilo dali. É vício. Se é vício, o cara não tem controle. Ele fica irracional. Ele é irracional, ele não tem controle. E aí eu comecei a ver como é que... Então, doutor, essa questão dessa obesidade que o senhor tem estudado durante 30 anos, o senhor acredita que ela se tornou uma patologia na vida das pessoas? É uma endemia. É uma endemia que atinge grandes áreas, né? A gente não pode falar em pandemia porque não atinge o mundo todo. Tem lugares do mundo sem obesidade, né? Mas é uma endemia. E quando eu percebi que o índice de sucesso estava diretamente relacionado ao número de pessoas que moravam na casa da pessoa, aí eu comecei a perguntar, você mora com quem? Mora a pessoa e mais uma pessoa? Sucesso praticamente garantido. Mora a pessoa e mais de uma pessoa já começa a dar ruim. Quanto mais gente mora na casa, pior fica, menos chance aquele indivíduo tem de ter sucesso. Por quê? Porque eu não vou mudar a casa dele, porque eu consigo um medicamento que tira sua fome, eu consigo um medicamento que tira compulsão, mas eu não consigo um medicamento que deixa você cego. Era só fazer uma... O pessoal na família reúne, né? Comendo uma pizza gigante. Quero ilustrar isso que você falou. Tomava... Eu tinha uma afronta comigo mesmo no sentido de... Quando eu tivesse dinheiro, eu ia ter tudo que eu quisesse, né? E eu cheguei a ter um freezer da Coca-Cola dentro da minha casa. Abri um CNPJ de bar. Isso é o famoso, assim, tirar a barriga da miséria. CNPJ de bar? Sim, para ter um freezer da Coca-Cola na minha casa. Você tá brincando? Pode perguntar a Lorena, minha noiva. Vamos ter essa oportunidade de contar. Tem história de vida aí pra caramba. E eu tomava uma média de 4 a 5 litros de Coca-Cola. Eu tinha a KS, que é a famosa KS de a mais gostosa. A mais gostosa. Eu tinha na minha casa, eu tinha todos os produtos da Coca para o meu freezer ficar bonito, mas o foco era a KS. Eu tomava de 4 a 6 litros de Coca-Cola por dia. E água mesmo, né? A pessoa não toma, né, doutor? Não era meu caso. Eu me preocupo muito com a água. Mas assim, geralmente a pessoa que bebe muito refrigerante, ela não bebe às vezes água. Ele era meu cigarro. O refrigerante era meu cigarro. Era meu refúgio. Era a minha afronta. Era eu poder dizer assim, olha, eu cheguei onde eu quero, eu vou tomar quantas Coca-Colas eu quiser, apesar de todas as dificuldades que eu passei. É o atrevimento da pessoa. Comigo mesmo, né? Eu tava me afrontando. E a primeira queixa que eu fiz pra ele foi isso. E ele me ajudou com um medicamento para poder controlar a minha impulsão com Coca. Mas a Coca ainda existe na minha casa. Porque a Lorena toma Coca-Cola. Então, foi o que o doutor falou agora. Tá ali. Se eu fraquejar, a culpa é exclusivamente minha. Porque eu já tenho um meio para evitar aquilo que é o medicamento que me auxilia. E a consciência. Natural. E a consciência. Então, quanto mais pessoas, eu entendo essa desculpa. Mas você tem que se valorizar. E a minha valorização já era importante. Hoje, mais ainda. Então, eu olho a Coca-Cola e eu consigo me controlar. Eu tenho o auxílio do medicamento? Tenho o auxílio do profissional que me assiste? Tenho. Mas eu digo que 60% do não querer é meu. O tratamento começa do paciente, né? Não do doutor. Eu penso... Isso já é um grande início. Mas a estatística mostra que a longo prazo, você, por exemplo, se eu pego um casal fumante, um resolve parar de fumar e o outro fala, não vou parar. Fica... A chance daquele um voltar é de 95%. Até por causa do cheiro do cigarro, É muito, né? em 6 meses. Então, por isso que eu falo, tire da frente dos olhos. Quando você
termina um relacionamento, você não bloqueia no Insta, bloqueia lá no WhatsApp, porque você não quer ver nem o primo dela, nem a prima dela, nem a amiga novo dela. Namorado. Você não quer ver aquela pessoa. Por quê? Porque a visão te traz sentimentos, obviamente, né? Então, a mesma coisa você deve fazer com as coisas que você não pode comer. O que ele está falando é o mundo da dopamina. Não, é interessante isso mesmo, né, doutor? A pessoa, ela se tá triste, no caso dele, por exemplo, ele toma Coca-Cola. Sim. Se tá feliz, toma Coca-Cola. Coca-Cola. Eu tenho dinheiro para comprar. E se tiver, não tem nada para fazer? Vou tomar Coca-Cola. O mundo da dopamina é o seguinte, o que vicia a gente é o neurotransmissor que chama dopamina. Você vai atrás dele. Todo ser humano só tem um objetivo na vida, ser feliz. Se eu perguntar qualquer coisa da trajetória de vida do Léo e não terminar, por que você fez isso? Por que você está vendendo óculos? Para ganhar dinheiro. Por que você vai ganhar dinheiro? O que você vai fazer com dinheiro? Para viajar. E por que você vai viajar? No final tem que terminar. Por quê? Porque assim eu sou mais feliz. Se não terminar assim, o cara é doido. É a busca da felicidade. Tem que terminar assim, entendeu? Então eu vim aqui hoje porque eu sabia que eu ia ser mais feliz aqui do que em outro lugar. Então por isso que eu vim. Ainda mais com o Léo, entendeu? O cara é muito divertido. Então, a dopamina que rege isso. 70% da dopamina é produzida no nosso intestino. Então, você tem que ter um intestino bacana para você ficar feliz. Senão, você fica enfesado, cheio de fezes, né? O que aumenta a dopamina no ser humano? Crack, cocaína, heroína, cigarro comum, álcool e glicose. O que mais aumenta a dopamina? Sexo, jogos e compras. E esporte. Uhum. O que a lei não protege? Glicose e esporte, para onde as pessoas correm. O resto, tudo que aumenta a dopamina, a lei protege. Uhum. A lei, de alguma maneira, ela está presente. Resguarda um pouco. Ela né? resguarda. Né? Por quê? Porque o ser humano ele quer cada vez mais dopamina. Dopamina ela não tem fim. Né? Por isso que o crack vicia tanto, que é uma bomba de dopamina, você nunca mais consegue nada desvincular daquilo dali, porque você não consegue sabor. Por isso que eu falo, gente, o nosso paladar é treinável. E de criança, pior ainda. Se você tem uma criança, você dá para ela uma batata chips, ela, opa, que negócio gostoso, que salgadinho gostoso, o patamar dela de sódio passa daqui para cá. E ela passa a se satisfazer só dali para cima. Dali para baixo é tudo sem gosto para ela. Por isso que uma criança, ou essas crianças de hoje, elas não conseguem entender que cenoura é doce. É claro, elas tomam Nutella. Então, você vai aumentando o sarrafo da pessoa, do paladar da pessoa. Você tem que ir diminuindo. É o gordo. Você não nasce comendo 30 pedaços de pizzas. Você começa com 1, daqui a pouco 3, daqui a pouco você tá num rodízio, daqui a pouco você tá indo no rodízio 2 vezes por semana e você sai lá com aquele bem-estar, com aquele falso bem-estar, né? Falso bem-estar. O bem-estar da dopamina dura pouco tempo. A dopamina que você consegue na aquisição de um bem físico, um PT, né? Um cruiser. Um PT Cruiser, dura 2 meses. A dopamina que você consegue quando você compra uma casa, são 2 meses. Os bens materiais. Né? O que dá dopamina pra gente o tempo todo é são os amigos. Né? É a sociedade, você tá bem na sociedade, né? Tá bem consigo mesmo, tá com o intestino bom. É isso que vai te dar dopamina de você ser um cara feliz. Sim. Sem precisar da dopamina externa. Porque a dopamina interna é produzida no seu intestino. Então você tem que estar feliz e comendo bem. Né? Então, dentro de toda essa tônica vai ser nosso curso. Né? E eu quero dizer que eu tô abraçando a causa, porque eu tenho certeza que a gente vai atingir as pessoas da mesma forma que você me atingiu. Sou muito grato. Quem me conhece sabe o quanto genuíno eu sou. Parei tudo o que eu estava fazendo, desmarquei todos os meus compromissos por conta da minha admiração e porque eu sei que através desse curso a gente vai mudar a vida das pessoas. Daquelas pessoas que de repente estão em outra cidade, não conseguem vir no teu consultório. Em outro país. No outro país, né? E a gente vai acolher essas pessoas. Eu, do meu ponto de vista de organizar, né, da educação, e você com todo o seu conteúdo, doutor, não te chamo de senhor, porque para mim você é um irmão já. E eu tô junto nessa caminhada, tô junto nessa trajetória, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, porque a gente veio nessa vida para mudar a vida das pessoas. Nada faria sentido nessa vida se você passasse por ela sem mudar a vida das pessoas. Inicialmente, você tem que mudar a sua. E a partir do momento que você estiver bem consigo mesmo. Então, hoje, eu tenho aqui uma foto do Léo antes e uma foto do Léo depois. Depois de você. E eu tô pronto para usar isso como exemplo para influenciar as pessoas e mostrar para elas o meu lema, que se elas querem,
elas podem. E é isso que eu tenho tatuado no meu braço. Não, é E fantástico. o bacana é que o doutor, ele te trouxe essa consciência sem forçá-lo, né? Ele era um homem arredio, cheio de escudos, de Ele é um muro. cara inteligente. Só que, então- não, mas você conseguiu, doutor, Quebrar isso. esse muro, que não era nem uma barreira, era um muro, né? E aí, com seu conhecimento, com a doutrina que foi implantada na vida dele, esmureceu e virou esse gentleman. Não sou. Tô longe de ser um gentleman, Não, viu? Você tem que... Ontem eu dei muita risada com o seu Instagram de ontem. É porque eu sou gente cuidando de gente. Estou aqui calmamente. Calmamente, nada! Estou aqui. É Mas, divertido. doutor, é muito bom, né, ver esses relatos. Eu acredito que nos nossos podcasts a gente vai poder trazer outras pessoas e aprofundar também com essas histórias de mudança de vida que o senhor pôde proporcioná-las. A coisa mais complexa que tem em medicina, as pessoas chegam no nutrólogo, ele tá falando assim, outro dia um paciente chegou e falou assim, pá, você veio no nutrólogo por quê? Não, na verdade, você estava lá no meu plano de saúde e aí eu queria saber como é que era o nutrólogo. Escolheu, né? Aí eu falei assim, tipo assim, no zoológico, né? Eu falei assim, vamos ali na Vamos no jaula. leão, vamos no elefante. Vamos ali na jaula e tal. Aí eu falei assim, você quer que eu faça alguma pirueta? Aí o cara falou, não, doutor, eu sou engraçado. Eu falei, não, porque a sua resposta, você veio no nutrólogo por quê? Né? Não, o que eu queria saber como é que é uma consulta com o nutrólogo. As pessoas chegam na gente perguntando o que tem que comer. Porque hoje existe um assédio muito grande de suplementos e de opções. A internet ajuda muito isso, né? Isso aí. E aí acha que o nutrólogo, eu falei, não, eu vou lá, o cara sabe tudo e ele vai me falar o que comer. Eu falei, o mais importante da vida é o que não comer. É não comer. Eu vou tirar mais coisas do que eu vou pôr na sua vida. Em termos de suplementação, são só 3 suplementos que a gente tem que tomar, que 100% da população tem que tomar. São 3 suplementos, é magnésio, ômega 3 e vitamina D. O resto é à la carte. O resto depende dos exames, depende da pessoa. Da composição física. Depende, né, do histórico dessa pessoa. A pessoa tem uma cirurgia bariátrica, aí é um suplemento. A pessoa tem um problema intestinal, uma doença intestinal, é outro suplemento. Então, o nutrólogo, ele tem que tomar conta, na verdade, da saúde, da absorção desse indivíduo, da saúde intestinal dele. E é considerado, doutor, assim, eu já vi algumas pessoas falando que nosso intestino é praticamente o nosso segundo cérebro, né? Eu fui agora nesse congresso, né? Eu cheguei do congresso tem 15 dias, né? O eixo intestino-cérebro. É o segundo congresso brasileiro que nós tivemos nesse assunto. Agora as pessoas estão entendendo isso. Eu estudo isso desde 2007. Né? Minha tese de mestrado foi sobre pré e probiótico, que está todo mundo falando sobre isso. Mas se você não tem um intestino legal, você não produz neurotransmissores. E aí você vai tomar antidepressivo, sendo que 90% da sua serotonina é produzida no seu intestino. Então, a pessoa com o intestino desregulado vai ter problema de hormonal. O que mais? Colesterol, metabolismo hepático, o triglicérides, aí assim, toda a parte metabólica vai alterar. Vai tudo, né? Toda a parte metabólica vai alterar. Mas os neurotransmissores, principalmente, uma das abordagens mais assertivas no tratamento de autismo e TDAH é tratar o intestino. Interessante, né? Muito. Porque algumas perguntas a gente tem que responder. A gente tá na escola, né, Léo? Então, porque até então, eu chegava no psiquiatra, me davam Venvance ou Ritalina e nunca citaram a história do intestino, né? Porque não sabia também. E às vezes estava todo inflamado, né? Todo irritado. Não tinha esse conhecimento não é muito antigo, é um conhecimento moderno. Então, eles não têm culpa disso. Né? Em medicina, as coisas demoram muitos anos para se solidificar. Pra você ter uma ideia... Tem muita coisa subjetiva, né? A pessoa às vezes fica orgulhosa, o médico fica orgulhoso que ele tem um método, funciona durante um período, mas no decorrer do tempo aquele método não é tão eficaz, né? Eu falo que nesses 30 anos eu já passei pela dieta do Atkins, dieta das proteínas, ração humana, dieta da sopa. Dieta do Sotobit, dieta da sopa. Do sol. Do sol. A última foi a dieta do Dr. Dukan, que foi um sucesso geral. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Eles gostam de criar esses nomes, né? Um cara bem assessorado. Com marketing bom, ele lança a dieta dele, entendeu? E aí, doutor, qual que é a sua dieta? Eu nunca trabalhei com dieta. Eu não trabalho com dieta, eu não trabalho com esse protocolo de dieta. Eu trabalho com a conscientização da pessoa, com o tratamento do meio ambiente que ela vive. A mudança, né? E que ela tem que entender que todas essas dietas, basicamente, são divididas só em 2. Ou é uma dieta hipocalórica balanceada ou uma dieta restritiva. Coisas que eu vou explicar no curso.
Então, são só essas duas. E qual escolher? Né? A gente tem uma noção de que a obesidade ela começou ali no final da década de 80 para cá. Se você pegar a fotografia da sua família, da década de 80 para trás, todo mundo é magrinho. Não tem gordo, não. Tem nenhuma criança gorda na foto. Ah, não tem não. Da década de 80 para trás, não tem. E por que da década de 80 para cá? Muitas coisas aconteceram. Surgimento da gordura hidrogenada foi a principal. Tudo passou o fast food, né? Tudo passou a ser sequinho. O fast food veio pela gordura hidrogenada. Então foi o tiro no pé da margarina, foi o tiro no pé do colesterol. Colesterol mata, gordura animal mata. A explosão também das bebidas açucaradas, As né? bebidas açucaradas, a indústria de alimentos. Né? Em países como a Dinamarca, por exemplo, quanto mais açúcar você coloca no seu produto, você é um produtor de alimentos, você é um industrial. Você produz lá. E aí, você paga imposto de acordo com o tanto de açúcar que você coloca no seu biscoito lá. No Chile também. No Chile, quando você vai comprar um produto no supermercado que ele tem alto teor de açúcar, ele vem maior o aviso sobre o alto teor de açúcar do que a própria marca do produto. Quero dizer, eu sou testemunha disso. Uma das coisas que eu falei, esse cara é louco, eu fui no nutrólogo, ele não me disse o que comer. Eu saí de lá com um papel, riscando tudo que eu não deveria comer. Então, eu fui orientado a não comer. Então, eu não fui podado sobre o que eu deveria comer. Ele me disse, doutor Marcussi me disse o seguinte, olha, isso, você não pode comer em hipótese nenhuma. Então, a minha credibilidade passou a ser ainda maior porque eu entendi que ele era humano cuidando de Ele humano. fez uma peneira alimentar, né? Totalmente diferente do que... Porque quando você chega num nutricionista, ou no nutrólogo, ou no endocrinologista, nutrólogo não, mas endocrinologista, o que ele faz? Ele imprime uma dieta pronta e te dá. Tá. Come isso. Mas peraí, como isso? Mas e se eu comer aquilo, vai me fazer mal? Ali já foi ao contrário. Você sai do consultório, isso você não pode comer, isso tem que eliminar da sua vida de vez, isso aqui você tem que eliminar muito. Ele então, trouxe consciência. Consciência. Por isso que eu hoje sou uma pessoa consciente. Quando eu vou comer uma margarina, peraí. Agitado, mas consciente, né? Agitado, Não, TDAH, Ritalina já tá acabando aqui, já tô balançando. Tô tremendo e tal. Não, o que acontece, eu trabalhei são muitos anos trabalhando. Eu já trabalhei com esse modelo de dieta. São muitas informações, o paciente tem isso na internet hoje, ele não precisa de médico. Sim. Ele joga lá, agora com o chat GPT, faça uma dieta para mim, então, o chat faz para ele. Então, na verdade, você tem que dar orientações em linhas gerais, o camarada, você não tem que dar o peixe, tem que ensinar ele a pescar. Ele tem que aprender a raciocinar na dieta dele, ele tem que aprender a ter uma alimentação consciente. E é isso que eu vou fazendo, consulta após consulta, eu tenho uma equipe de nutricionista que me ajuda. Doutor, e nesse curso, ele vai ser voltado para pessoas comuns, especialistas, mestres, para quem que o senhor pensou? O curso, nós vamos fazer um curso a priori para atingir o público em geral, para ajudar a população, né? E vamos ter parte desse curso que nós vamos entrar na área técnica e aí somente os especialistas, né, que vão ter interesse e tal. O primeiro curso nós vamos lançar para a população em geral. Isso é muito bom, né? Porque já Mas dá um olha, start. o nível de informação é superior ao que você encontra na internet, né? Porque para dar a mesma informação na internet não precisa de ter curso nenhum. O Léo aqui te deu a chancela que mudou a vida dele. Então isso é importantíssimo, né, passar para as pessoas. Porque às vezes a gente entra num consultório de pessoas aí de ortomolecular, né, de nutricionistas, e a gente realmente só pega uma receita pronta e a gente acha, vai mudar a nossa vida. Mas a pessoa realmente não consegue ter uma constância. Passou um períodozinho, ela fala assim, vou voltar a comer pizza, vou tomar minha Coca-Cola de novo. E interessante que, igual o Léo falou, o senhor auxilia essa mudança real de vida. Você quer ver uma crítica que eu recebo no meu consultório todo dia? O cara chega para mim e fala assim, eu gostei muito da sua consulta, mas eu nunca vi um nutrólogo que não pergunta o que a gente come. Aí a minha resposta pro cara, querido, o que você come te trouxe aqui. Saber o que é. Eu não quero saber, porque vai que você é bom de persuasão e você me convence a comer o que você come. Eu vou ficar igual você. Vou te imitar, né? Não, é a loura com o peixe lá, ó. Porque foi, não, o peixe convenceu ela. Então, assim, não, óbvio que eu não vou perguntar pro cara se o cara come. Se ele tá lá, realmente ele tá uma dieta toda errada. Ele come de acordo com a emoção. Eu quero transformar a alimentação dele com a razão. Então, na vida, na verdade,
nós somos seres racionais. Toda vez que você faz algo baseado na sua emoção, você se ferra. Pode fazer um retrospecto aí. O Léo é bom de emoção, mas ele é super racional porque ele é judeu do comércio. Sim. Né? Então, assim, quando você vai na emoção, você se ferra. E é isso que você tem que tirar da alimentação. É essa parte emocional. Se eu for fazer uma alimentação pro cara baseado no que ele gosta, ele não precisa de mim, não. É só ele comer o que ele gosta. E às vezes a gente ouve isso e se choca. A pessoa que não está preparada para ouvir uma verdade, ela se choca numa consulta com o Marcussi. E eu sou um cara que eu trabalho com a verdade o tempo todo. Então eu acho que a minha identificação veio por isso. Falei, cara, tô diante... Virou um gatilho. Virou um gatilho. Um gatilho positivo. Porque você vai ouvir isso e vai falar assim, cara, esse cara não tá legal. Mas se você for entender que isso é uma lição, como eu entendi, então você tem que interpretar a forma como ele está conduzindo essa consulta. Se você confiar, né? Exatamente. Então... A pessoa chegar no médico cheio de desconfiança e não fala assim, não, mas ele tem 30 anos que está aqui. Ele tem uma bagagem que eu tenho que absorver. É chocante você ouvir dele falar assim, eu não quero saber o que você quer comer, o que você come. Uma pessoa que não está preparada, que não está com a consciência de entender que isso é positivo, ela treme na base e fala, opa, tô com medo desse cara. Eu já tive reclamação, oficial no plano de saúde. Eu cheguei lá, o médico falou que não estava interessado no que eu como. A pessoa levou para o lado pessoal, né? Ele levou para o lado pessoal. Ficou chocada. Eu falei assim, e essas pessoas depois voltam, você acredita? Lógico que voltam. Voltam porque... Porque ela vai conhecer um outro profissional e fala assim, poxa... O cara me passou uma receita pronta. Esse tá muito bonzinho, vou naquele mal lá. Não, você pode tomar... É que você pode tomar só 1 litro de sorvete por mês, né? Ele tá procurando... Você pode tomar 3 Coca-Colas por mês. Você não pode tomar Coca-Cola. É isso que ele fala, você não pode. Você quer morrer, você vai tomar Coca-Cola. Você vai no endócrino e fala assim, não, você pode uma vez por mês tomar 2 Coca-Colas. Tem a semana do lixo. Não tem. Dia do lixo, né? Não existe isso, entendeu? Você tem que sair com a consciência de que o seu bem-estar, e ele me promoveu isso, ele tem que ser diário. Não tem dia do lixo. Porque o dia que você estiver no lixo, você está sendo um lixo com você. Eu tava fechando uma ferida numa perna de uma paciente. Aquelas feridas crônicas de perna que não fecha nunca, sabe? E a paciente muito carente, eu atendi de graça. Porque eu atendo de graça lá. Você fala que eu atendo pelo convênio? Não fala isso aqui não, doutor. Vai dar fila. Eu atendo de graça. É por isso que você não achava vaga. Também. E aí, essa senhora estava com muita dor, chegou lá com uma indicação assim, caminhando para a amputação da perna. Coitada. Entendeu? E aí, eu fui sentar uma senhora muito esclarecida, o que ela não tinha era só dinheiro. Mas ela tinha tudo, simpatia, tudo. E aí eu comecei a conversar com ela, diabética, e ela foi, por causa da ferida, foi tratar com a minha esposa. Então, não tinha consulta marcada comigo. Ela não tinha plano de saúde. Mas eu sentei e fui conversar com ela. Né? Tá dentro da minha clínica, minha esposa estava tratando, eu fui ajudar a minha esposa. Qual ozonoterapia que ela estava tratando? Estava tratando com hidrozonoterapia e ozonoterapia com a esposa. Aí, eu fui conversar com ela, eu dei uma ajeitada na medicação dela toda, aquela conversa de 1 hora, né? Dei uma ajeitada na medicação dela, dei uma ajeitada na dieta, falei assim, essa mulher não vai seguir nada. Tinha 1 ano e meio que ela estava tentando fechar a ferida no posto de saúde. Eu apresentei esse caso no congresso. Sem resultado. Eu ajeitei tudo, a minha esposa tratou, nós fechamos a ferida dela em 4 meses. Ela saiu de uma indicação de amputação de perna para uma ferida fechada. E ela tá até hoje bem. Que ela manteve. Não, manteve, tá ótima, tá magrinha, ela mudou a vida dela com um negócio assim... Você fala assim, tem quantos anos você é diabética? Tem 20 anos. Ninguém falou isso pra você, que você não pode comer fruta? Não, ela comia assim umas 8 frutas por dia. Basicamente a alimentação dela é toda baseada em fruta. Só alimentando a própria diabetes dela. Agora, recentemente, e às vezes a gente tem a falta de impressão que a fruta é altamente positiva. E é uma das coisas que ele fala, olha, vamos lá, frutose não é bom. Você precisa controlar isso. E quando você vai num endocrinologista desses que fazem o que todo mundo faz, você sai com uma dieta onde a sua sobremesa é indicada uma fruta. No almoço. No café da manhã, você tem que comer uma fruta. E no jantar, uma fruta antes de dormir, então... É totalmente antagônico do que eu já tinha presenciado. Mas me passou a credibilidade pela sinceridade com que ele trata a gente. Gente tratando de gente. Porque gente tratando de gente era aquele slogan do como é que chama? Tom Cavalcante, você lembra? Não me lembro. Mas depois eu te mostro o vídeo. Mas fruta é um dos falsos amigos. Acho que ele vai ter que fazer um podcast só de fruta, só de legumes, fruta só de verdura, é um falso amigo. De carnes. Nós temos ali um produto pseudo-natural.
Né? Porque Que loucura. O pessoal acha que tá comendo saúde, né? Saúde, exatamente. como aquilo vai ser natural? Você chega lá no supermercado, tudo igualzinho, maravilhoso. Lindo, tudo brilhando. perfeito, né? Parece que é de plástico, né? E detalhe, não estragam. Pode comprar para decorar a sua casa lá, ela fica lá A meses. vai ficar Não, o mesmo. doutor Fica falou meses. comigo outro dia que nem mosquito tá pousando nas frutas. Mano. Não, nem mosquito quer, ó. Não quer mais, já tá tão artificial que não querem mais. É. Com certeza. Gente, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante assunto aqui pro nosso podcast, né? E aproveitando, pessoal, tem um QR Code aqui, ó, do ladinho aqui, ó, que leva para o site lá da clínica do doutor Sérgio. Você pode conhecer as especialidades, os atendimentos que são feitos lá e conhecer toda a equipe profissional, né, doutor, que tem lá. Obrigado. Eu quero agradecer demais vocês e vamos deixar aí uma consideração para o pessoal que está nos assistindo. Vai lá, Léo. Vai lá. Bom, que é notória a minha gratidão por você, acho que não há necessidade de se ratificar isso. Um profissional sério, que mudou a minha vida, e o meu recado é, busquem pessoas que amam o que fazem e você é uma delas. Mas antes de mais nada, você também precisa se amar, porque nada disso seria possível se eu não tivesse decidido me amar. E graças a Deus eu te encontrei. Uma pessoa que ama o que faz, que cuida de gente como cuida de si e que me transmitiu toda a seriedade e vontade de eu fazer uma vida melhor. Sou teu fã, te admiro como um filho, te admiro como um irmão, tô aqui para colocar minha cara a tapa e dizer que você é diferente de tudo que eu conheci com 43 anos de vida. E olha que eu não contei 1/100 das pessoas que passaram, de quantos médicos me enganaram, de quantos psiquiatras me indicaram psicotrópicos, aqueles medicamentos para me deixarem dopado por um erro de diagnóstico. Quantos remédios eu cheguei tomando lá para afinar o meu sangue, né? Tava tomando inclusive um remédio para afinar o meu sangue lá quando eu fui no seu consultório e minha esposa se assustou porque quando eu me cortei comecei a esguichar. Então a minha consideração final é: ame-se em primeiro lugar, acredite que você é capaz de qualquer coisa usando a sua mente e aproxime-se de pessoas boas e você é uma delas. Muito obrigado por você existir, por você cruzar a minha vida e por você ser esse exemplo de profissional e ser humano que você é e que esse seja o primeiro caminho de uma nova semente que você esteja plantando, de sair das paredes do consultório para atingir tanta gente que precisa de um apoio como o seu. É essa a minha consideração. Agora Obrigado. o doutor Sérgio vai atingir o mundo. Se Deus quiser, tenho certeza que sim. E sem os amigos próximos e sem pessoas como o Léo e o Eduardo do lado da gente, a gente não faz nada, né? O ser humano não faz nada sozinho. O mais importante é você ter as boas escolhas na vida, né? Então, boas escolhas, vida boa. Má escolha, vida ruim. Quando você vê uma pessoa com uma vida ruim, procure saber quais as escolhas que ela teve que levaram ela aqui dali. E você deve fazer escolhas a cada momento da sua vida. A cada refeição, né, que você está fazendo, você faz a escolha. O que você quer para você, né? O que você quer ser quando você crescer. E essa é o diferencial, você começar a se ver, a se entender, né, e fazer propósitos para a sua vida reais, né, que não sejam coisas fantasiosas e passageiras. A obesidade não tem cura, né, a saúde você tem que buscar ela a cada momento, você nasce com saúde, mas essa manutenção é por sua conta, né? E hoje existem os falsos amigos aí o tempo todo, as comidas industrializadas, os prazeres da vida, né? Então não se paute pelo que você deseja, mas se paute pela razão. Coloque a razão sempre na frente dessa emoção que você vai ter um futuro melhor. Tá bom? Então é isso e espere, em breve nós estaremos aí com esse curso e vamos decolar. Agradeço muito ao Léo e ao Eduardo aqui pela tarde super prazerosa. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo podcast. Já se inscreve aí, siga os perfis aí dos nossos Instagrams. Estaremos juntos muito em breve. Um forte abraço e até mais. Boa tarde a todos.